Vacinação para HPV? Hoje optei por falar de um assunto que, apesar de amplamente difundido e consagrado, ainda gera muita confusão entre as pacientes, principalmente porque as mesmas recebem informações errôneas dentro dos próprios consultórios médicos. E a principal pergunta que surge é: devo ou não vacinar para o HPV se eu já fui contaminada pelo vírus? O HPV, além de ser o responsável pelos tumores benignos, que são as verrugas genitais, que apesar de benignos, causam um grande impacto psicológico e morbidade no tratamento das pacientes, eles são os responsáveis pelos cânceres genitais de colo de útero, vagina, vulva, pênis e também de cavidade oral e orofaringe, sempre merecendo medidas profiláticas. Inicialmente, a vacina para o HPV era somente aplicada para aquelas pacientes que não haviam iniciado sua vida sexual ainda, por não existir a chance de já terem sido contaminadas. Depois, com o advento da biologia molecular, com os testes conhecidos como captura híbrida para HPV, somente eram vacinadas as pacientes que possuíam testes negativos. Porém, com a observação de pacientes imunossuprimidas, por qualquer motivo, as portadoras de HIV, ou então por pacientes que recebiam drogas imunossupressoras depois de um transplante de órgão, observou-se que a recorrência das lesões e também a gravidade das lesões era menor nas pacientes que eram vacinadas, apesar de já terem apresentado a doença ou lesões. As vacinas para o HPV são vacinas recombinantes, ou seja, são formuladas com partículas semelhantes às partículas virais e não possuem vírus vivo atenuado, não existindo risco da inoculação de um vírus potencialmente oncogênico no organismo da paciente. São vacinas bastante seguras e, quando administradas, possuem uma grande produção de anticorpos, impedindo que o vírus, quando entra no organismo da paciente, destrua o epitélio desta paciente, originando lesões. E aqui surgem algumas dúvidas também em quantas doses devem ser administradas. Sempre que possível, o esquema completo de 3 doses deve ser realizado. A primeira dose, a segunda dose 2 meses a partir da primeira e a terceira dose 6 meses a partir da primeira dose aplicada. Porém, se o esquema completo não foi realizado, em meninas de até 15 anos, pelo menos 2 doses devem ser administradas. Já em mulheres adultas, sempre deve ser realizada a administração das 3 doses. A importância da vacina é tão grande que no último congresso internacional realizado em 2019 para tratar estratégias para o tratamento de lesões de alto grau, demonstrou-se que pacientes que haviam apresentado lesões de alto grau e já haviam sido tratadas e receberam apenas uma dose da vacina, mostraram uma redução de 69% na recorrência e também na gravidade dessas lesões. Possuímos 2 vacinas para o HPV, a vacina quadrivalente ou Gardasil, que possui partículas virais para os HPVs 6 e 11, que são os causadores de verrugas genitais, assim como para os HPVs 16 e 18, que são os principais HPVs oncogênicos. E possuímos a Cervarix, que é a vacina bivalente, que possui apenas produção de anticorpos para os HPVs 16 e 18 os oncogênicos. Então, para concluir, quero reforçar que a vacina para o HPV possui elevada segurança e grande imunogenicidade, protegendo de doença tanto homens quanto mulheres se vacinados, mesmo depois de terem sido contaminados pelo vírus do HPV. E o consenso atual é vacinar todas as meninas e meninos entre 9 e 14 anos, de preferência antes do início da atividade sexual, assim como vacinar jovens e mulheres adultas entre 26 e 45 anos e também os homens entre 9 e 26 anos, mesmo que já tenham sido contaminados pelo vírus do HPV.